você, tá? E de antemão quero parabenizar, né? Começar com uma coisa bem legal em ti, que é essa energia de fada, essa predisposição a estar melhorando as coisas, melhorando os ambientes onde tu chega. Isso é uma coisa muito legal. Qual o problema que eu vi de cara em ti? Você não aprecia as coisas. Você está sempre no modo resolver. Você está sempre buscando melhorar, sempre buscando transformar, sempre buscando mudar e nunca para e saboreia o que tu conquistou, tá? Tudo bem, não tem problema ser assim, a menos que esteja te machucando. Aí é interessante que tu aprenda a transformar um pouquinho isso. Vou te dar um exemplo de uma coisa que eu percebi uns anos atrás. Eu era assim, do mesmo jeito que você, só que eu não tinha uma energia tão leve, tão gostosa. A minha energia era mais densa. Eu era um crítico constante, eu sempre estava procurando a falha, o erro nas coisas e nunca parava para apreciar. E aí um belo dia eu fui num parque em Goiânia e estava tudo bem. Cachorrinhos brincando, famílias sentadas em panos no chão, comendo, crianças. Não tinha uma briga, não tinha uma confusão. Nem um cachorro estava brigando com o outro. E aí eu me vi ali sem saber o que fazer. Porque sempre na minha vida eu me acostumei a estar buscando problema para ir lá me meter e resolver, tá? Esse é um dos motivos, provavelmente, porque você se relaciona inclusive com pessoas problemáticas e sempre se coloca em situações ruins, porque você sempre está procurando problemas para ir resolver. Quando você começa a procurar situações para apreciar, você nem quer mais se envolver em problemas. Se envolve quando precisa, mas você busca, seu radar muda. Eu não sei se você já passou pela situação, por exemplo, de comprar um carro e você passa a ver aquele carro em todo lugar, que você nem percebia antes. Você escolhe um modelo de carro, você começa a ver aquele carro em todo lugar. Você presta atenção na unha, começa a reparar na unha de todo mundo. Você presta atenção. Ou termina com um namorado, você começa a ver homens parecidos com eles em toda parte, você pensa até que é, né? O nosso cérebro, o nosso consciente, ele tem essa função de quando a gente se põe para buscar um tipo de coisa, conscientemente ou não, ele só vê aquele tipo de coisa. Então você está selecionando situações desafiadoras e complicadas para você, porque você está programada para buscar problema, tá? E aí o que aconteceu nesse dia desse parque em Goiânia? Eu pensei, tá, Caio, agora imagina que tudo já está resolvido, que já está tudo bem, que não existe mais problema no mundo. Você morreu e foi para o céu. Pronto, você morreu e foi para o céu. Não existe mais um problema sequer no planeta. E aí? O que você vai fazer? Você vai se matar? Vai deixar de existir? Porque você só sabe se envolver em problema? Você não sabe se envolver em situações boas? Você não sabe curtir quando tudo está bem? E aí eu pensei, tá, vamos supor que eu morro e vá para o céu. O que eu vou fazer? Vou transformar no inferno para eu poder continuar existindo? E é mais ou menos isso que tu tem feito. Tu não sabe curtir o fato de que tá tudo bem. Tu tem que ficar se deslocando, inclusive, para procurar problema. E se não tiver, tu cria um, porque tu só sabe viver no modo resolvedora, tá? Ou conquistadora, no teu caso. Então, a principal coisa que eu posso te recomendar é começar a apreciar o que já tá bom, tá? E começar a procurar situações boas para tu entrar e não mais situações problemáticas. Mas eu vou continuar aqui a análise, tá? E te explicar o porquê disso. E aí eu quero que tu olhe para a tela do celular agora, tá? Que eu falei muito, foi só áudio, mas agora eu vou mexer aqui nas tuas fotos e eu quero que tu dê uma olhadinha. Tá bem? Vamos lá começar. De cara, eu não sei se tu conhece esse trabalho dos traços de caráter, mas são 5 traços: o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e a rígida, tá? Cada um desses traços tem fraquezas e tem forças. Cada um deles tem características. Você, logo de cara aqui, eu já percebi a esquizoidia, que é muita energia mental, muito pensamento. Um pensamento muito intenso. Você pensa muito, tá?
E a esquizoidia se percebe através desses olhos grandes, o uso de óculos, que é uma desconexão com a realidade. Eu não vejo a realidade, eu vejo mais o meu pensamento. Então a minha visão da realidade é fraca, a minha conexão com o mundo real é fraca. Eu fico mais no mundo do pensamento, tá? Então esse formato de cabeça é bem esquizoide, esse queixo mais fino também. Porém, você tem como traços principais esquizoide, oral da falta e rígida, tá? A rígida, de antemão, é a mulher sensual, a mulher bonita, a mulher sexy, tá? A mulher que atrai sexualmente. E eu já vou chegar nela, mas antes eu quero falar da tua oralidade, teu oral da falta, que é o que explica essa fome interminável de mais e mais e mais, esse vazio que nunca se preenche, tá? O traço do esquizoide, ele é criado ainda na barriga da mãe, quando a gravidez é um pouco difícil, ela tem muitas oscilações emocionais e o útero constantemente fica com menos sangue, porque a mãe tem medo de alguma situação externa, ou até medo de não se dar conta de criar a filha, ou até não queria ter a filha, pensou em abortar, alguma coisa assim. Não necessariamente esse é o caso, mas o fato é que o útero recebeu menos sangue, ou a mãe precisou, por viver em um ambiente agressivo, precisou enviar o sangue para os membros, né, para as pernas, para os braços, para se defender ou para fugir, e o útero constantemente ficava sem sangue, ficava frio. O que o bebê sentia? Quando o útero é quentinho, acolhedor, ele quer interagir com o mundo externo, tá? Porém, quando o útero é frio, ele prefere não sentir. Então a energia do bebê começa a ir para a mente. E é aí que se forma o traço esquizoide. Tá? Você começa a passar mais tempo pensando do que interagindo com a realidade, com o mundo externo. Se o mundo externo fosse gostoso, você interagiria com ele, né? Mas não, é um mundo externo frio, dolorido. Então você prefere ficar na sua mente, tá? Assim se formou o seu traço esquizoide. E aí o que aconteceu? Depois que você nasceu, na fase de amamentação, sua mãe, seu pai, sua família, eu não sei, os seus cuidadores, quando você estava com fome, por exemplo, com algum desconforto, o oral do excesso ele é formado como? Ele está com algum desconforto, a pessoa dá chupeta. Ele está com algum desconforto, a pessoa dá mamadeira. Ele está com algum desconforto, a pessoa dá peito, dá leite. Sempre um prazer na boca. Por isso se forma o oral do excesso, que é a pessoa que quer comer muito, tá? Quer comer muito. Busca algum prazer oral, seja droga, seja bebida alcoólica, seja cigarro, para suplantar o fato de não ter tido a necessidade real atendida. Tá? Fez cocô na fralda, ninguém foi limpar, deu foi comida. Tava sentindo sozinho, deram comida em vez de dar companhia, carinho, afeto. Tava com alguma dor, deram comida em vez de tratar aquela dor. Então se forma esse oral do excesso. Porém o seu é o oral da falta. O oral do excesso ele fica gordo. O oral da falta fica magrinha como você. Por quê? Porque ao invés de as pessoas você ter chorado com algum desconforto e a pessoa ter vindo atender ou te dado comida, ela não deu foi nada, te deixou lá chorando com teu desconforto. Então o que o bebê entendeu energeticamente? Não é mentalmente, subconscientemente ele entendeu. Tá, eu nunca vou receber o que eu preciso, então vou viver sempre insatisfeito. Eu vou chorar, mas ninguém vai me dar o que eu quero. Eu vou chorar, mas a minha necessidade, o meu desconforto não vai ser resolvido. Então eu vou aceitar logo que eu vou ficar insatisfeito e acabou. E dessa forma se formou o oral da falta, que é aquela pessoa que está num buffet completo, não tem uma coisa e ela diz, eu queria era aquela coisa que não tem. Tem tudo, mas não tem aquela coisa, ela diz, eu queria aquilo, que pena, não tem. E não aprecia as outras coisas boas que tem. Tá? Remedinho para isso, começar a apreciar, direcionar a energia para apreciar as coisas boas que tem. Porque assim como você aprendeu que a querer o que não tem, você pode também aprender a apreciar o que tem. Tá bom? Esse é o oral da falta. Próximo traço para a gente falar, psicopata. Psicopata é o assassino louco dos filmes? Não, psicopata é o traço que negocia. É o traço que aprendeu na infância, quando já sabia andar, que só recebia a atenção dos pais quando estava fazendo alguma coisa para eles, fazendo uma gracinha, fazendo algo de útil,
para eles, quando não estava fazendo algo de útil para eles, não recebia atenção. Então esse traço aprendeu na vida que tem que estar se movimentando, fazendo, agindo, manipulando as pessoas para conseguir atenção, para conseguir o que quer. Tá bom? Então, bem interessante que você tenha um pouco desse traço também, tá? De estar tentando chamar a atenção através de resolver coisas para os outros, por exemplo, para poder negociar no relacionamento, para poder trocar. A psicopata aliada à rígida, inclusive, ela costuma usar o corpo para poder trocar algo que quer. Por exemplo, se você for casada, você usa o sexo, a sexualidade para conseguir algo do seu marido, muitas vezes, entendeu? Ou como você fez comigo, você negociou o preço, né? Você queria um preço menor, já foi seu psicopata aí agindo para conseguir uma vantagem para ela, conforme o que ela achava que receberia, né? Talvez pensava que o que fosse acontecer assim não fosse acrescentar tanto e aí quis baixar um pouco o preço para poder ficar um pouco na vantagem. Inclusive, se o meu trabalho for muito bom, você vai se sentir na vontade de retribuir mais, porque o psicopata não gosta de dever nada a ninguém. Ele gosta que devam a ele, então ele prefere entregar mais para o outro para sentir que o outro está devendo a ele do que ele ficar devendo ao outro para o outro vir cobrar depois. Tá? Então o traço do psicopata tem bem essa característica do negociador, do querer ter poder, do querer ter influência sobre as outras pessoas. Tá bem? Próximo traço que a gente vai falar, masoquista, porém você não tem quase nada do traço masoquista, que é o traço que suporta, que carrega problema para os outros, que assume responsabilidade dos outros e que tem muito medo de ser criticado. Tá? Tem muito medo. Esse traço se formou quando era bebezinho, fez cocô na calça e foi criticado e ficou com medo de o que saísse dele era considerado ruim. Então ele começou a se esconder, começou a acumular dentro dele, ficou quadradão, tenso, com um formato mais assim denso, mais quadrado, só que você não tem quase nada desse traço, tá bem? Porém, aqui a gente chegou no traço rígido, que é a mulher extremamente competitiva, extremamente crítica, extremamente vaidosa, muito preocupada com manutenção das aparências, né, que ficou demonstrado quando você ficou com medo de gravar esse vídeo para mim, porém que gosta muito de brilhar, de ser elogiada, de ser reconhecida pelo que faz, tá? Então eu vejo você com um potencial imenso de ser feliz, de ser uma rígida no recurso, uma rígida que brilha, porque você tem uma energia muito bacana, uma vontade muito grande de ajudar. Porém, a rígida na dor, que é aquela característica que eu falei que a gente pode chamar de negativa, é a rígida que tem medo de se expor e não ser considerada perfeita. Ela prefere não fazer as coisas do que fazer de uma maneira imperfeita para ser criticado depois, tá? E quando se soma a rígida com a esquizoide, você se torna idealisticamente perfeita. Você quer que tudo seja de acordo com as ideias, com o ideal de perfeição. E aí fica complicadíssimo para ti, porque não existe um ideal de perfeição. Existe o que cada um quer viver, o que cada um prefere, o que cada um julga. E aí a tua rígida misturada com a tua esquizoide fica tentando se enquadrar em ideias de perfeição, com medo de ser criticada, com medo de não ser considerada perfeita. Só que não existe isso. Cada um tem uma ideia do que quer para a própria vida, uma ideia das experiências que quer viver e vai se associar, se sintonizar, preferir o que favorece essas experiências. Não existe uma coisa perfeita, existe o que cada um quer em cada momento da vida. Eu espero que isso já te ajude a dar uma aliviada nessa rígida aí que está um pouquinho na dor, mas tem um potencial incrível de desenvolvimento, tá? A rigidez foi desenvolvida ali por volta dos 5 anos de idade, quando a criança tinha que competir pela atenção da família, dos pais, com outros irmãos, com outros afazeres. O pai ia sair para trabalhar, a mãe ia assistir novela e a criança queria atenção para ela. Então ela teve que desenvolver esse recurso de estar sempre em destaque, sempre brilhando, sempre sendo a melhor para poder ser a melhor opção e ser escolhida como fonte, né, de receber essa atenção, né? Então, você tem todos esses traços, todas essas características, tá? Porém, você tem um grande potencial de pôr isso no recurso, direcionando tudo isso para o que você quiser. A esquizoide tem um potencial imenso de ter ideias, porém, ela tem medo de ser rejeitada, tá? A oral tem uma capacidade de conexão e comunicação incrível, de afeto, de carinho incrível, porém ela tem muito medo do abandono.
Até por isso ela desenvolveu tanta simpatia, um jeito tão gostoso. Porque você sendo essa pessoa gostosa, você sempre vai ter companhia, se você quiser. Entendeu? A psicopata tem muito medo de ser manipulada. Porém, ela tem uma capacidade imensa de manipular os outros, né? De influenciar os outros. A masoquista, medo de ser criticada, porém força para carregar as coisas, é o que você não tem muito. E a rígida, que quer brilhar, quer ser a melhor, quer estar sempre em destaque, quer sempre vencer, quer sempre estar melhorando, sempre estar sendo a escolhida, a elogiada por todo mundo, mas que tem muito medo de não ser perfeita, de ser trocada, de ser traída, e dessa forma fica na dor. Tá? Eu quero que tu pegue todas essas informações que eu te trouxe e dê uma pensada a respeito, tá? Vê o vídeo algumas vezes se for necessário. Ou caso tu queira ver e já comenta alguma coisa a respeito, já manda um áudio, pausa, já manda um áudio, porque tu és uma pessoa realmente especial, com uma energia muito bacana, que só precisa sair da dor e entrar no recurso para começar a tocar essa vida para frente. Tá bem? Vou encerrar o vídeo aqui com a análise do teu corpo no geral, bem por cima as coisas que eu percebi. Tá bem? Não fica com receio. Eu fiz alguns prints aqui que tu pode considerar feios, a tua rígida pode considerar feios, porém tem motivo para eu ter feito, tá? Então não se preocupa. São só prints. Isso não altera o valor que você tem como ser humano, tá bem? Vamos lá. O olhar rígido esquizoide, porque muito bonito, muito simétrico, olhos grandes, óculos, tá? Formato da cabeça esquizoide psicopata, o triângulo invertido aqui no queixo é o psicopata. Tá bem? O sorriso bastante rígido com o psicopata por causa da assimetria. De um lado é diferente do outro, a movimentação é diferente. Isso não é ruim, é só o traço psicopata tentando induzir. Mostra-se só um lado como quem tenta induzir o outro. Tá? Aqui é uma das fotos que eu achei que você consideraria feia, mas não se preocupa. As pessoas te amam mesmo assim, é só um print, tá? Quem não é capaz de te amar por causa de um print é que não tem capacidade de amar ninguém. Então não se preocupa com isso, tá? Por que eu fiz esse print? Você não estava em uma situação de medo, porém isso aqui é uma microexpressão de medo, tá? Puxou o canto dos lábios aqui para o lado e para baixo. Isso é uma microexpressão de medo, ou seja, na sua mente você tem medo de ser julgada, apesar de eu não ser nenhuma ameaça para você. Então você demonstrou uma microexpressão de medo, tá? Masoquista, rígida, a esquizoide com medo de ser rejeitada, a rígida com medo de não ser perfeita, tá bem? E mesmo não sendo uma situação real de medo, você demonstra medo porque na sua mente existe essa possibilidade de algo fazer mal a você, vamos dizer assim, te gerar uma dor. Quando você sorri aqui, não é um sorriso de felicidade, é um sorriso de mostrar os dentes. Então a gente vê de novo a preocupação da rígida com a aparência. Estou mostrando meus dentes, eu não estou sentindo felicidade. Tá? A oral sorriria sentindo felicidade. Tá? Mais uma vez aqui mostrando os dentes, bem interessante. Aqui virou de um lado, aqui virou do outro, a psicopata induzindo, a rígida seduzindo. Então toda essa questão sempre de querer ser elogiada, querer receber a atenção das pessoas, tá bem? Aqui uma cara bem louquinha, né? Bem engraçada até, que parece a tua oral se divertindo, a menina que existe em ti se divertindo. E eu acho que é ela que tá com esse vazio, essa fome, porque te falta sentir prazer na vida. Tu faz muita coisa para resolver as coisas, para resolver, para transformar, para conquistar, mas tu não tá conseguindo sentir prazer. Mas existe essa menina aqui, ela tem um potencial incrível. É uma menina muito gostosinha, muito felizinha de se lidar, de se conquistar, de se trabalhar junto. Uma energia muito gostosa. E eu acho que tu devia dar mais atenção a essa energia da criança interior que quer brincar, quer se divertir, quer receber carinho, quer receber afeto, quer receber amor. Tá? Talvez tu nem se permita receber amor. Talvez tu esteja mais preocupado em conquistar coisas e não queira se sentir vulnerável ou fraca. Mas se tu alimentar essa menina aqui, eu acredito que tu vai preencher esse vazio no teu coração, que é de afeto, de carinho, de se permitir, de querer ser amada, tá? Você consegue fazer isso. Você tem uma energia muito gostosa, além de ser muito bonita, né? Então, qual homem que não vai querer te dar afeto, te colocar no colo, te dar cheiro, te fazer carinho, te fazer cafuné? Não vai ser difícil para você fazer isso aqui, caso você queira, tá? Busca afeto, para de querer ser guerreira e derrotar, ser melhor, competir, começa a aceitar esse carinho. Se tu quiser, né? Se não, pode continuar buscando essas guerras aí. Porém, quem vive em guerra, vive mal, né? Vive ferido, vive machucado, vive sofrendo.
Essa foto aqui, óbvio, tu vai ficar louca, não vai gostar nem pouco, né? Mas, como eu disse, é para eu demonstrar aqui e quem não te amar mesmo assim não sabe amar ninguém. Vamos lá. Muito interessante, mais uma vez, o medo, tá? Medo, colocando assim para dentro, como um afastamento, como se uma autocrítica muito forte, uma preocupação muito grande com o que vão pensar, porém você não está em uma situação perigosa. Na sua mente, a sua esquizoide, que é muito alta, criou medos relativos à crítica, à não perfeição, e aí tu está agindo com esses medos. Eu quero te trazer para a realidade, tá? Eu quero te trazer para mais perto do que é real. Tu começa a perceber a realidade em torno de ti, a apreciar, e não que tu fique na tua mente, lidando com os medos da tua mente, agindo assim no mundo, esbarrando nas coisas, sem perceber o que tem em torno de ti. Tu tá com muito medo mental, medos que tu criou na tua cabeça, mas não são medos reais em torno de ti, nada que possa te prejudicar de verdade, tá? Então vem para a realidade que talvez tu até nem precise mais usar óculos, se tu começa a querer perceber a realidade, tá? Mas para isso tu tem que apreciar a realidade, gostar, ter coisas gostosas acontecendo, senão tu vai preferir ficar na tua mente. Tá bem? Vamos lá pro corpo, essa posição muito engraçada, como se fosse uma bailarina, muito engraçadinha, abertinha como uma criança realmente, dizendo: "Olha mamãe, olha papai, olha para mim, como eu sei fazer, como eu sei brincar". E eu acho que essa é uma energia que ficou abandonada em ti por muito tempo, da criança, tá? E que é muito bom que seja alimentada, porque é uma energia muito gostosa, muito divertida, muito alegre, muito engraçadinha. Eu acho bem legal isso aqui. Eu acho que você pode transformar muito sua vida e conseguir muita coisa boa se você ativar mais essa criança em você. Tá bem? Olha a posiçãozinha, parece uma bailarina, uma criança brincando. Uma graça. Aqui o bumbum da rígida, tá? Bem empinado, bem sensual. As pernas também rígidas, com um pouco de esquizoide, os bracinhos tentando caber no mundo, no juízo dos outros, se espremendo para caber no mundo e mesmo assim não abrindo mão da sexualidade, da sensualidade. Então, tu tem 1000 recursos bacanas aqui, porém tu precisa aprender a usar para o que tu quer. Tu tá usando de uma forma que tu tá conquistando objetivos e não tá vivendo bem. Começa a apreciar e buscar situações mais gostosas. E aí tu vai moldar todos esses teus recursos para conseguir coisas boas, para conseguir viver bem. Vai parar de viver de um jeito programado que tu aprendeu a ser, mas que está na verdade te machucando, tá? Só para terminar, a gente vê aqui a Riz desse lado que é o direito, bem interessante, então um pouco frustrada com o masculino, tá? Talvez porque você tenha se associado a um homem fraco para poder se sentir melhor, um homem problemático para poder se sentir útil e poderosa, para poder sentir que é maior que ele, tá? Um problema muito comum nas rígidas. Você se relaciona com homens fracos e problemáticos para poder se sentir forte, guerreira, assume os problemas deles, critica muito eles e eles ficam lá na merda e você se sentindo a fodona, né? Normal da rígida, tá? Bumbum empinado, curvinha no quadril da rígida, bem sexy, bem sensual. Tensão nas mãos, essa mão apertando aqui, fechando com força, tá? Tensão, medo, preocupação. Isso aqui pode até gerar uma doença, porque essa preocupação excessiva da rígida mantém os músculos muito tensionados o tempo inteiro. O que acontece? Você acaba adquirindo doenças relativas à tensão muscular, ou dor nos ossos, dor na lombar, é, endometriose, doenças realmente de endurecimento do músculo, é uma doença crônica onde o músculo sempre está doendo porque você nunca relaxa, inclusive a dificuldade no orgasmo, tá? A rígida não relaxa, o orgasmo é um relaxamento supremo. Se você não se permite relaxar, você não goza, tá bem? Mas vamos aqui, a perna um pouquinho inclinada para frente, isso é psicopatia com a oral da falta também, tá? Esse foi a explicação mais, mais completa que eu achei que seria legal te dar aqui. Mas tem muito recurso nessa moça, tem uma criança bem linda aqui, tem uma mente genial aqui, tem uma moça muito sexy, muito sensual e tem uma mulher com muita capacidade de influência, tá? Você pode usar tudo isso para conseguir o que você quer, porém você tem que parar de procurar confusão, você tem que procurar coisas boas que vão lhe levar a uma vida legal, tá? Inclusive aceitar afeto, aceitar carinho de homens. Do contrário, você não vai relaxar, vai continuar sendo crítica, autocrítica, diminuindo os outros para se sentir superior, se diminuindo para conseguir crescer ainda mais e tudo isso é muito dolorido, tá? Vamos trabalhar essa moça maravilhosa que tem aqui para realmente encontrar uma vida bem feliz.